Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de ciências. O professor Fabiano voltou ao vivo, interatividade, manda sua pergunta, pega o celular, pega o tablet e vamos conversar bastante nessa aula que fala sobre o sistema esquelético. Na aula passada, na aula anterior, nós falamos a primeira parte do sistema esquelético e hoje eu trouxe uma convidada. Hoje a nossa aula tem duas novidades. A primeira é a interatividade que vocês gostam e eu sei que vocês participam. Então, carregou o seu celular? Está 100% a bateria? Manda a pergunta, manda o seu comentário, manda aquele recado que eu e a minha convidada misteriosa vai me ajudar a responder. Vocês estão vendo a minha convidada? Ela está com a máscara, está mascarada. Quem será que ela é? Ela já deu aula para vocês. A nossa aula de hoje, ela é interdisciplinar. Ciências com educação física. A nossa convidada é a Vânia. Aí ficou fácil, né? Estão lembrados, pessoal? Eu sou a Prof. Vânia, daquelas primeiras aulas, lembram? E eu estou aqui um pouco disfarçada, né? Para vocês não me reconhecerem assim de cara. E estou aqui para contribuir com esse tema tão interessante que tem tudo a ver. Ciências com educação física. Isso mesmo, Vânia. E essa é a ideia. Alguns conteúdos têm relações entre as disciplinas, né, Vânia? Se a gente está falando de ossos, né, a gente está falando do nosso esqueleto, quando tem a praticar uma atividade física, alguma situação, algum trauma, alguma batida, pode fragmentar, quebrar um osso, Vânia? Com certeza. E como muitos professores de educação física falam, depois de uma fratura já não é a mesma coisa. Pode recuperar, mas pode ficar alguma sequela, alguma dorzinha a mais. Entendi. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? Tá com o celular na mão? Ótimo! Então, eu e a Vânia e eu, vamos estar interagindo com vocês. Mande a sua pergunta, manda seu comentário no aplicativo Aula Paraná. Se você está assistindo pelo YouTube, mande também sua pergunta, mande também o seu comentário, que nós vamos fazer as leituras dentro do possível durante a nossa aula, que tem uns 50 minutos. Fora isso, mais recadinhos. Como está o seu acesso ao Classroom? Não esqueça de acessar e fazer a atividade obrigatória. Atividade número 1. Responda as duas perguntas dessa aula, né? Que você tem a sua frequência garantida. Caso você não consiga, não pode acessar, né, o Classroom, entre em contato com a sua escola. Veja que dia que o material impresso é entregue, pegue esse material, faça a leitura, resolva, né, Vânia? E devolva para estar com tudo em dia. Mesmo que o ano letivo esteja acabando, Vânia, dá para deixar a peteca cair? De forma nenhuma, gente. Vamos lá. Agora que nós precisamos mostrar nosso empenho, nosso esforço e não nos entregarmos para preguiça, para qualquer outra coisa. Então, show preguiça, vamos começar a nossa aula? Isso aí. Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa conversa de hoje relembrando o que a gente viu na aula passada. Então, hoje, Vânia, é a parte 2 do sistema esquelético. Nós já conversamos um pouquinho sobre as funções do esqueleto e como ele é dividido na parte axial e apendicular. Nossa, que bacana, gente! Que bom que vocês têm um professor bem legal, porque esse conteúdo aí não é tão fácil, não. Mas se a gente explicar dessa maneira assim, dinâmica, divertida, interagindo com eles, fica fácil aprender? Fica, não fica? Com certeza. Toda vez que a gente tem a nossa aula de ciências, como que a gente começa mesmo? Corrigindo as atividades da aula passada. Pegou seu caderno? Chamou todo mundo. Chamou a mãe, chamou o pai, chamou o cachorro para participar dessa aula ao vivo? Bota o cachorro também para teclar no telefone junto. Eu quero ver a conversa de vocês. Então vamos corrigir nossa atividade da aula passada? Por que a gente faz isso, Vânia? É um jeito de retomar o conteúdo, relembrar o que a gente viu na aula passada. Muito bacana. Então vamos lá? Você lê para mim, Vânia, por favor? Sim. Número 1. Quais são as principais funções do esqueleto no corpo humano? São muitas, né? Então, quando eu coloquei essa resposta, é uma resposta esperada. Não significa que tinha que colocar todas essas funções. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa resposta? As principais funções do esqueleto humano são sustentação do nosso corpo, proteção dos órgãos internos, o movimento, vamos lá se mexer na aula de hoje, produção de células do sangue, então, né, as células sanguíneas, e armazenamento de substâncias, como o cálcio e o
fósforo. Já pensou, professor Fabiano, se não houvesse essa proteção dos órgãos internos? Uma bolada, uma cotovelada, um chega para lá numa modalidade esportiva seria fatal. Então, a gente percebe muito disso. Quando vocês estão lá em sala de aula, a sala de aula de vocês é a quadra, um esporte mais de contato, né? Sei lá, um futebol, handebol. Um handebol, pode machucar um órgão, se não fosse os ossos. Ainda mais os órgãos vitais, né, gente? Com certeza. Né? Então, o coração, o pulmão, como nós conversamos na aula passada. Então, a atividade corrigida, todo mundo acertou, então de parabéns. E agora a gente vai ver o que nós vamos ver na aula de hoje. Olha lá, Vânia, que interessante. Hoje você vai me ajudar a explicar sobre as camadas do tecido ósseo. Se a gente falou que o sistema esquelético é formado por ossos, os ossos são formados, têm uma estrutura. Com certeza. A definição de fratura. E você veio para me contar uma história. E é uma história pessoal, minha, verídica. A importância da radiografia. Será que você já fez raio-x? A Vânia vai contar uma história também. A definição de articulação e os tipos de articulações. Então percebam como essa aula é super rica e tem essas relações com a educação física. Quando nós falamos de fratura de articulações, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, perfeito? Então, vamos ver. Como que tá teu telefone, Vânia? Bombando? Tá bombando. Tá cheio de mensagens, perguntas, abraços e beijos. Adoro suas aulas, professor. Manda um oi para mim. Sou o Brian, do Colégio Estadual Maria Montessori, de Curitiba. Olá, Brian. O meu telefone aqui também tá bombando. Eu tô vendo aqui o chat do Aula Paraná. Não esqueça de participar e escrever. Caso a gente não consiga, né, Vânia, dar os recadinhos, os ois, não fique triste. Sintam-se todos beijados e abraçados à distância. À distância. Então aqui, realmente, a Nicole mandou um oi, ela é da Arapongas, Colégio Estadual Anita Canê, a Tabita, o Cauã, Fazenda Rio Grande, e tem um monte de participação aqui. Oi, 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 Gustavo, Nathalie, só mandando oi. Só oi também não dá. Quero perguntas, quero comentários sobre o assunto. Então vamos começar a nossa aula? Então deixa o telefone junto com você no corpo, porque nós começamos com um quiz. Vamos lá? O primeiro quiz diz assim: como é chamado o conjunto de ossos que sustentam o corpo humano? Haha! Alternativa A, costelas. Alternativa B, coluna vertebral. Alternativa C, esqueleto. Pensem com atenção, relembrem o que vocês já estudaram com o professor Fabiano. Isso mesmo, tem a ver com o assunto da aula passada. Coloca o dedo no aplicativo A, B ou C enquanto vocês vão votando. E aí, Vânia, será que é difícil essa pergunta? Vocês trabalham um pouco da parte teórica do sistema esquelético na aula de educação física? Sim, por mais que os alunos do 6º ano não gostem muito das aulas teóricas, adoram dizer aquela frase: prof, nós vamos para fora hoje? Hoje tem aula prática, mas o professor às vezes tem que ser um pouquinho chato e falar da importância, porque nós temos que compreender como que é o nosso corpo, como que ele é distribuído, para que vocês entendam melhor as orientações do professor. Lado direito, lado esquerdo, membros superiores, membros inferiores, né? Então a gente precisa sim trabalhar essa questão. Muito Com certeza. importante. Então, é necessário esse momento teórico. Nosso tempo esgotou. Vamos ver a resposta correta? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Rufe os tambores. 84 pessoas, né, participaram, votaram. 80% disse que é a letra C, esqueleto. Será que acertaram? 80% é bastante 80%, ou seja, eles prestaram atenção na aula passada e o assunto, então, não é tão difícil. Não, viu só que bacana. E vocês estão acompanhando, estão bem ligadinhos, isso que é importante. Gostei de ver. Então vamos adiante, vamos começar a nossa teoria, nosso assunto da aula de hoje? Olha que legal. Então a gente aprendeu na aula passada que o esqueleto é formado por ossos. Né? Então a gente tem um número que gira aproximadamente entre 206 ossos num adulto, mas isso pode variar. Hoje nós vamos aprender que o osso, Vânia, ele tem camadas. Acompanhem comigo na tela, fazendo favor. Os ossos são formados, então, por duas camadas. Uma externa, que ela é maciça, ela é rígida, ela é dura e tem um tecido ósseo
compacto. E nós temos uma outra camada, a interna, que é um tecido mais maleável, esponjoso, composto de pequenas cavidades. Então, se vocês perceberem, para ficar gravado na cabecinha de vocês, o osso tem duas partes, duas camadas. Uma interna, dura, que é a função dele. Qual que é a função dele? Ser Proteger, rígido, né? fazer com que a gente ande e leve um impacto, uma batida. Então ele tem que ser rígido. Só que ao mesmo tempo, né, Vânia, ele tem que ser um pouco flexível. Imagina um impacto, uma batida. Se ele é totalmente duro, ele quebraria com facilidade. Por isso, dentro ele é esponjoso, cheio de furinhos. Como tá aqui, né, pessoal? Perfeito. Então essa imagem relembra, ele mostra o que a gente viu nessa teoria. Então percebam, pelas funções do osso, nos proteger, nos sustentar, ele tem a sua dureza, por essa camada mais externa, só que ao mesmo tempo a sua flexibilidade, que é essa camada interna. Entenderam? Vamos adiante? Olha que legal. O osso é rígido. Para ser rígido, tem a ver com a alimentação. Será que comer direito, Vânia, ou não, tem a ver com a força dos ossos? Tem tudo a ver. Então, pessoal, muitas pessoas pensam assim, questão de senso comum, que se eu tomar leite eu vou ficar com ossos fortes. E tem muita gente que pensa, isso é coisa para idoso, quando eu for velhinha eu vou tomar bastante leite. Vai adiantar? Nem que tome uma vaca inteira, de forma nenhuma. Então, é conforme eu estou vivendo a minha fase da infância, vai ser a minha fase da adolescência. Com os cuidados, com os exercícios, como foi a minha adolescência, vai ser a minha fase adulta, e como for a fase adulta, será o meu envelhecer. Então, é assim, eu preciso, desde sempre, tomar cuidado. E será que vem só do leite o cálcio que eu necessito? Não. Não, dos vegetais verdes escuros. Então, se eu como brócolis, faço suco verde com couve, né, alface, outras coisas, quanto mais verde escuro, melhor é. E ele vai conter cálcio. E agora eu pergunto para vocês aí no chat, eu quero ver um monte de respostas. Vocês bebem leite? Vocês estão comendo verduras para ficar com os ossos fortes? Então, coloca lá. Você gosta de comer verdura? Brócoli, você toma leite no café da manhã ou no seu lanche da tarde? Quero ver se a alimentação de vocês está em dia. Por quê? Como a professora Vânia falou, os sais minerais, o cálcio e o fósforo, nesse caso aqui eu coloquei fosfato, eles dão essa rigidez, essa resistência nos nossos ossos. E apresenta também fibras colágenas e outros materiais que vão conferir essas características do osso. Ele ser rígido, ele ser duro para o impacto, para sustentar o meu peso para eu caminhar, para brincar, mas também ser flexível dentro de uma situação de batida de impacto. Não é verdade? Perfeito. Sabe que alguém colocou? Nossa, tem tanta coisa. Ó, escreveram assim para mim, Vânia, olha que legal, ó. Não colocou o nominho. Eu gosto muito de comer legumes. Minha bebida preferida é leite. O João, meu nome é João, Ricardo, aqui estou do Colégio Severo. Eu bebo leite, como verduras, quem falou foi o Cleiton. Então eu estou vendo que aqui o pessoal, eu como muito, amo ciências, disse o Miguel. Sim, só não gosto de leite, falou uma pessoa aqui. Então, que legal, tem muitas pessoas que se alimentam, né, comem frutas, verduras e legumes. E tem uma outra questãozinha que a gente também tem que tomar cuidado, que o que a gente usa junto com o leite, às vezes pode inibir a absorção do cálcio. Eu não sabia. Cafeína, Achocolatado. Então, se a gente procurar usar de outras formas ou usar outros também derivados do leite, o iogurte, né? O mais natural possível. Perfeito, entendi. Então, sem corante, aromatizante, então melhor. Se for para tomar o leite, que seja ele puro, né? Sem adicionar alguma outro material. Claro, se for também, não tem problema. Mel, né? Evitar o açúcar branco. Isso. Ai, que legal, a gente vai aprendendo com a professora de Educação Física. Olha quanta coisa, e esse é o papel da nossa aula de hoje. Olha que legal, Vânia, eu coloquei aqui na nossa tela um desenho de um osso. Tô dando um spoiler. Você gosta quando te dão um spoiler? Quando é bom, né, gente? É divertido. A gente quer saber o próximo capítulo da novela, do seriado, o que aconteceu no final do filme, mas eu vou contar para vocês o que tem na próxima aula. Eu vou explicar os tipos de ossos.
longos, curtos, irregulares, planos. Esse é um exemplo de um osso longo e ele tem duas partes. Uma parte se chama epífise, que são as pontas, e a diáfise, que é o meio. Super importante conhecer isso. Conte. E depois a gente vai dando umas pistas para vocês, alguns macetes para vocês lembrarem os nomes dos ossos. Eu sei uns bem divertidos. E eu quero que você me conte que se você não conseguir falar na aula de hoje, Vânia, nas próximas você vai me contar que eu vou contar para eles. Achei legal. E tem algumas perguntas assim, ó. Por exemplo, o Pedro José, aqui de Curitiba. Mas Fabiano, por exemplo, um osso, quando a gente quebra, ele precisa então desse cálcio, desse fósforo para ele se reconstruir? Perfeito. Perfeito, é essa a ideia. Então, esses materiais que nutrem, que fazem parte da constituição dos ossos, vão fazer com que ele se regenere. Isso, e isso influi se eu estou armazenando. Então, não é do dia para a noite. Então, se eu já tenho uma boa reserva de cálcio, vai ser essa cicatrização, essa colinha, que a gente pensa que é como se fosse uma colinha, que eu já estou dando spoiler de como foi a minha fratura. Então guarda um pouco essa história. E vocês viram que a Vânia contou uma das funções dos ossos? Uma das funções era armazenamento de substâncias. Então, se você está comendo direitinho, alimentos com cálcio, com fósforo e outras vitaminas, fica guardado, armazenado nos ossos. E quando você se machuca, a regeneração é mais rápida e ela acontece da melhor maneira, não é verdade? Perfeito. Gostei. Então vamos adiante? Mais um quiz. Então, Vânia, é contigo. Vamos lá. Número 2. Quais as principais características dos ossos do esqueleto humano? Alternativa A, ocos, moles e resistentes. Alternativa B, rígidos, esbranquiçados e resistentes. Alternativa C, rígidos, ocos e flexíveis. Essa é um pouquinho mais trabalhosa. Vocês viram quantas características, quantas coisas o osso pode ser? Então vamos lá para a interatividade. Tá correndo o tempo e aqui eu fiz uma mistura, eu fiz tipo uma pegadinha, Vânia. Olha só. Tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira. Continua um pouquinho do teu spoiler. Sim. Aos poucos, me conta. Então, pessoal, se alguém de vocês queira saber se eu já quebrei algum osso, teve um sim que eu quebrei, mas nem notei e ninguém notou que eu havia quebrado. Então, eu chorava muito, mas é que eu sempre fui uma criança chorona, sabe? Aí, meus pais me levaram ao médico, ao hospital, me examinaram, nada, eu só chorava. Aí, depois de uns meses, o meu pai e a minha mãe passaram a mão aqui e sentiram um calombinho aqui na minha clavícula. Entendi. E aí, conversando novamente com um médico, com um pediatra, eles viram que eu havia fraturado. E aí a minha mãe lembrou que eu havia caído do sofá. Então vejam só como deve doer, né? Porque eu não lembro, né? Mas é bem dolorido. Eu caí e houve essa fratura. E como eu bebia bastante leite, eu ainda mamava, né? Eu se colou assim e ficou um calombinho, sinal de que eu tinha uma boa reserva de cálcio e fixou e eu nunca mais tive problemas. Então, a ver com esse assunto que você falou, Vânia, e você, será que você já quebrou um osso? Como a Vânia danadinha quando criança caiu do sofá. Você já caiu do sofá? Subiu na árvore, caiu da árvore? Conta pra gente no chat. Você já quebrou algum osso do seu corpo? Eu nunca, se você me perguntar. Vamos para a resposta? Vamos ver se vocês acertaram? Então, olhem lá. Pergunta número 2, características dos ossos. Aqui já foi mais acirrada essa disputa. Com 56% letra B. Será que é a letra B mesmo? E é. Perfeito. Eu fiz algumas características, Vânia, de propósito, para confundir a cabecinha deles. Quando eu coloco a palavra oco, já está errado o exercício. Internamente, o osso não é oco. Oco é vazio. Ele é esponjoso. Ele tem uma estrutura interna, só que ele é toda porosa. É como se ele tivesse buraquinhos cheios de ar. Então, só a palavra oco na letra A e na letra C errou o exercício. Eles são rígidos externamente, esbranquiçados por causa das substâncias que ele armazena e, ao mesmo tempo, resistentes. Tem flexibilidade? Se eu colocasse flexível, estava certo, Fabiano? Tá certo também.
Vejam só, gente, não é só esse óculos ali que deixa esse professor inteligente, ele é muito inteligente. E nessa pegadinha fez com que todo mundo pensasse bastante. Verdade, isso mesmo. Vânia, olha lá que legal. Olha a pergunta, não é nenhuma pergunta, são comentários. A Ana diz que caiu do sofá, estava pendurada no sofá e quebrou o nariz. Ai, meu Deus! Que perigo. Mas agora eu tenho uma dúvida. Tem osso no nariz? Eu acho que esse é um conteúdo que É vem um por conteúdo. aí. Na ponta do nariz tem cartilagem, mas E aqui em ali? cima tem ossos. Ossos. Olha um Ah. outro, o William. Oi, prof. Fabiano, tudo bem? Eu sou o William, sou da Escola Estadual Homero Batista de Barros, gosto muito de ciências. E quando eu nasci, no meio do parto, ele quebrou a clavícula. Olha que perigo. igualzinho Igual você. Olha. O Henrique disse que nunca quebrou nada. Tem gente que diz que já quebrou, que já se machucou. Você tem algum comentário aí? Temos vários. Tem o João aqui que diz que ele fraturou também a clavícula durante uma disputa de judô. Nossa. Veja só, às vezes um golpe, a pessoa não estava bem preparada, né? E tem pessoas que parece que têm mais facilidade para fraturar, né? Entendi. Já me aconteceu numa escola onde eu estava trabalhando que o menino eu trabalhava do 6º ano em diante, e o menino do 5º ano havia fraturado. Eles me chamaram para ver se tinha fratura. Eu cheguei lá, o menininho estava lá encolhidinho e o braço dele fazia uma curva. Já estava visualmente que ele tinha quebrado. Então, olha que interessante. Alguns exemplos, como a própria Vânia, quando criança, outros de vocês como quebraram, pode ser uma atividade do dia a dia, né? Cair de um sofá, levar um tombo na rua, e pode acontecer com crianças e com adultos quebrar ossos, não importa a idade, né? Claro que quanto mais velhinhos, Mais dificuldade, demora mais para fazer a recuperação, né? exato. Então, por isso que a alimentação é importante. Então, agora a gente vai para a próxima tela falar de fratura. Então, eu vou dar um spoiler, né? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre quebrar. Você quebrou a clavícula, quebrou o narizinho, quebrou o fêmur. Mas antes eu acho que tem perguntinha, né, Vânia? Tem sim. Oi, eu sou Giovana Soares da Silva, do Colégio Estadual Padre José Pires, em Centenário do Sul, e queria saber quais e quantos ossos fazem parte da mão. Que boa pergunta. Como que é o nome dela? Giovana. Giovana espertinha. E você tem bola de cristal em casa, Giovana? Você sabia que esse é o assunto da aula número 3, da parte 3? Eu só vou te dar uma explicação não muito aprofundada, porque nós vamos ver isso na próxima aula. Os ossos da mão e dos pés são muitos ossos do tipo curto. Então, existe uma quantidade muito grande de pequenos ossinhos. Veja a sua mão, como dobra os seus dedinhos em várias partes. Então, cada isso é um osso e, consequentemente, a sua articulação. Então, a gente diz que no conjunto, na mão são os ossos do carpo e no pé do tarso. Mas tem uma grande quantidade e cada um com os seus nomes. Na parte 3 a gente vai ver. Mais alguma pergunta? Sim, o Jerry pergunta qual a diferença entre os ossos do adulto e das crianças. Mas esses alunos estão ótimos perguntadores. Eu acho que é você. Eu acho que você que trouxe toda essa sabedoria nas perguntas deles. Então, Jerry, que chique o nome dele. Jerry, então assim, quando nós nascemos, quando nós somos bebezinhos, nós temos uma quantidade de ossos muito maior que o adulto. Nós temos, enquanto adultos, mais ou menos 206 ossos. Quando nós somos bebês, está numa casa de 300 e alguma coisa. Por quê? No momento do parto, Vânia, num parto normal, essa criança tem que passar, nesse bebezinho, por um local estreito. Se os ossos estão todos duros e rígidos, ele não conseguiria sair e poderia quebrar um osso, como o nosso amigo falou, que quebrou a clavícula quando nasceu. Então, os ossos dos bebês são em maior quantidade porque eles não estão fundidos. Tem bastante cartilagem. Nos primeiros meses de vida, pós-parto, primeiro mês, segundo, até o primeiro aninho e assim por diante, os ossos eles vão fundindo, vão colando e formam o que a gente chama de sutura. Um exemplo, Vânia, bem característico que vocês podem ver imagens, é aqui no crânio quando nós estudamos. É uma coisa única, que protege um órgão vital. Excelente, o cérebro. Que comanda tudo.
Então, esses ossos que formam o nosso crânio, eles eram mais separadinhos e tinham cartilagem. E eles se colaram e se fundiram. Então, essa é a diferença em quantidade, né? Assim, em constituição, em função, é a mesma, não muda. Vamos lá para o nosso assunto de fratura. Olha que legal. Embora são histórias tristes, mas é legal a gente conhecer o nosso corpo. E caso a gente se machuque, jogando uma bolinha, fazendo uma atividade não orientada, né? Muitas vezes sem o professor. Olha a importância do profissional da educação física, né? Pode acontecer uma fratura. Vamos acompanhar na tela? Quando um osso quebra, dizemos que ocorreu uma fratura. Mesmo ele sendo duro e rígido, ele quebra. A resistência dos ossos nem sempre consegue impedir que essa fratura aconteça e cause um trauma. No entanto, um osso fraturado ele pode ser o quê? Reparado. O corpo, né, Vânia, faz isso naturalmente. Foi um exemplo que a Vânia deu. Quando ela era criança, ela se machucou, caiu do sofá, quebrou e nos meses, né, seguintes, o corpo foi regenerando graças aos nutrientes da alimentação. E mesmo assim, professor, existem níveis de fraturas diferentes. Às vezes pode ser só uma fissura, né, uma fratura pequena, e às vezes aquelas fraturas bem feias de se ver, fratura exposta. Exatamente, essas são as piores, né? Então vamos adiante? É comum que os médicos recomendem o uso de gesso ou tala para envolver os ossos fraturados. Então assim, quebrou, que nem aconteceu na história que a Vânia contou, ela estava lá na escola, uma criança se machucou e te chamaram por ser uma profissional da educação física. E tem essa leitura, tem esse conhecimento para ver se realmente quebrou. Mas nada suspende a atividade do médico. Perfeito. Ah, e por falar em médico, tem uma aluna tem um médico no que chat? Gostou tanto da nossa aula que quando crescer quer ser médica. Gostei de A ver. Gabriele, ela tem 10 anos, ela é de Cascavel e o colégio dela é Castelo Branco. Ela ama suas aulas, professor Gostei, Fabiano. obrigado. E tenho muitas aqui. O Lucas disse que toma leite e nós falamos tanto que ele foi lá no intervalo e correu e pegou um copo de leite para tomar. Olha que legal. Veja só, que Gostei bacana. de ver, vocês são ótimos. Então, o que é uma tala e o que é um gesso? Reparem aqui na imagem. Então, como a Vânia comentou, dependendo do trauma, da intensidade, o médico vai recomendar um ou outro. Você já colocou gesso? No braço, na perna, pediu para o amigo assinar, é tão comum isso. Então a tala ou gesso imobiliza essa região afetada e diminui a chance dos ossos o quê? Se mexerem. Assim a recuperação dos ossos ocorre o quê? Mais rapidamente e de forma correta. Por que será que a gente tem que pôr o gesso então? Será que ele faz a mesma função do osso? Eu acho que ele substitui temporariamente. Imagine, você quebra um osso e fica mexendo o braço, não tem como ele colar. Não tem. Não tem. Fica calombinho. Fica calombinho. Então, o gesso é para você ficar quietinho, quietinha. O osso demora semanas para ele se reconstruir e colar direitinho e não ficar colado torto. Já pensou? Horrível. Daí não faz a função que é. E tem a perguntinha que vem a calhar nesse assunto. Então me conta. JP Gomes, ele pergunta, quanto tempo leva para o osso quebrado se curar? Depende, JP. Colocou o apelido, ai que chique, JP. Depende, JP, do tipo de trauma. Então, se for um braço, uma perna, você já percebeu que algumas pessoas, elas ficam, por exemplo, algumas semanas, meses, né? Um mês, um pouco mais. Então, vai depender desta fratura, deste trauma. Pode ser algumas semanas ou alguns meses. Então, quem vai dizer é o médico, um profissional da saúde. Cada caso é um caso. Perfeito? Isso mesmo, perfeito. Vamos adiante? Vamos. Então, olha que legal. Você já fez alguma radiografia? Pensou em ter quebrado alguma parte do corpo e fez um raio-x? Quando os médicos, então, suspeitam, então você acha que se machucou, a mãe, o pai, o responsável levou lá no médico. Ele tem uma ideia, eu acho que esse osso está quebrado, nós podemos utilizar o processo da radiografia para se obter uma imagem interna do corpo, porque o osso é interno, e confirmar se está quebrado ou não.
perfeito. E eu tenho uma dica aqui para dar para vocês que a gente foi descobrindo com o passar do tempo. Quanto mais branquinho for o osso na radiografia, é sinal de que o osso está mais forte, que a densidade óssea está bem boa. Quando o osso ele aparece mais manchadinho, mais poroso, às vezes umas bolinhas assim de ar, ou ali a parte da cartilagem ali, é sinal de que a pessoa pode ter alguma patologia, uma tendência a ter osteopenia, osteoporose. Então, você vê que o osso está mais poroso, né? Isso mesmo. Então, observem isso lá, olhem direitinho nos raios-x da família de vocês e percebam quem está mais forte e quem não está tão bem assim. É verdade. A Mirella Aguiar perguntou assim, não é bem uma pergunta, né? Talvez um comentário. Se a coluna torcer, ela volta ao normal algum dia? Então, assim, no dia a dia, a gente vira a nossa coluna, né? Então, assim, dependendo do machucado, do trauma... E lembra quando nós estudamos o sistema nervoso e falamos as questões de estar tetraplégico, paraplégico? Então, está associado a essas questões. Então, no dia a dia, nós viramos a nossa coluna vertebral e ela retorna. Dependendo da postura, do jeito que você senta, do jeito que você faz as suas atividades do dia a dia, pode danificar a coluna e ela não voltar ao normal. É verdade. E aí ficam sequelas que podem ser muito doloridas e com o passar do tempo, com o atrito errado, né, pode surgir outras doenças, inclusive. E aí fica bem mais difícil para alinhar novamente o corpo. Vou contar outro spoiler. Isso é assunto também de próximas aulas. Mas vamos adiante. Olha que legal, então, o exame do raio-x. Você já fez? Ele é baseado na emissão de raios do tipo X, capazes de penetrar em material sólido. Por isso que tem que ser esse tipo, para penetrar no osso. A parte do corpo examinada é colocada entre um filme sensível, aquela chapa escurinha, e os raios e a fonte de emissão desses raios. Olha que legal aqui, um médico analisando, né, uma chapa, como a gente diz, né, uma folha de raio-x da região do nosso tórax. Que bacana isso. Então você já fez? Já fiz vários, para ver se está tudo bem, né? A gente precisa fazer. Com certeza. Você pode já ter feito na região da boca, uma questão dos dentes, também. Não é verdade? Então, mais um pouquinho. Materiais mais densos, como o osso, que é o assunto da aula de hoje, Vânia? Sim. Então, olha lá. Absorvem mais essa radiação do que aqueles menos densos, como a pele, né? Então, como os músculos. As porções mais claras, olha lá, Vânia. Contou um spoiler sem eu saber. Ah, danadinha, mas está perdoada. Gostei de ver, porque agora eles sabem 2 vezes. As partes mais claras nesta chapa são o quê? Os materiais mais densos, os ossos. Então, quando a gente vê essa radiografia aqui do tórax, Vânia, o que a gente consegue perceber? Né? As vértebras lá no fundo, né? As costelas e o osso do externo. Eles aprenderam isso, você acredita? Que bacana. E se tiver algum posicionamento não como ideal, como esperado, a gente identifica assim uma fratura ou mesmo uma costela quebrada, né? Daí já aparece faltando um pedacinho muitas vezes, né? Olha um comentário, uma pergunta do Gustavo. Nunca tirei raio-x. Dói? Não, não dói. Né? Então é uma máquina, né? Todo um aparato médico que tem que ser feito com cuidado, com responsabilidade. Não pode ficar fazendo raio-x torto à direita por qualquer coisa, porque muitos desses raios-x acumulando no nosso corpo podem causar problemas. Mas não dói. Se for necessário, tem que fazer, porque ele vai prevenir, vai evitar algo pior. Tem alguma coisa aí, Vânia? Sim, pergunta da Daiane. Só um pouquinho. Ai, são tantas são chegando, tantas? chegando. De Campo Largo, do Colégio Estadual, Andrade. Professor Fabiano, qual a diferença de quebrar o osso e deslocar do lugar? Será que existe deslocar do lugar? Tem, e tem alguma coisa daqui a pouquinho sobre esse assunto. Então aguarde, como é o nominho dela? Daiane de Andrade. Daiane, daqui a pouco tem sobre isso.
Uma pergunta aqui da Júlia. Um dia alguém me disse que quando a gente quebra um osso, quando cicatriza, ele fica mais forte. Isso é verdade? Assim, quando você é mais jovem e tem uma boa alimentação rica em cálcio, a tendência é que essa cicatriz ela fique forte, mas ela não fica igual como era o original. Então não fica mais forte não, infelizmente. Isso, Vânia? E tem mais uma, da Giovana Soares da Silva, do Colégio Estadual Padre José Pires, em Centenário do Sul. Acho que é mais uma da Giovana, isso mesmo. Ela queria saber se a mastigação tem algo a ver com algum osso, pois reparei que o meu queixo se move rápido. Mas essa Giovana tá de parabéns, é um osso chamado, como é o nome? Maxilar, que fica na região da nossa mandíbula. Isso mesmo, tem um osso grande nessa região irregular. E às vezes os médicos precisam investigar, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e não sabe do que é. E muitas vezes é algum probleminha, algum encaixe, alguma coisa que não está legal. Bem verdade. Ir no dentista, mordida cruzada, tem a ver com isso mesmo. Vamos para o nosso terceiro quiz? Isso aí. Número 3. Indique a alternativa que mostra um comportamento saudável com os ossos. Alternativa A, comer muitos doces. Alternativa B, ter uma postura incorreta. Alternativa C, fazer uma alimentação rica em cálcio. Vamos lá votar? Então, coloca o dedo no aplicativo A, B ou C. E enquanto isso, tem mais algum comentário, Vânia? Temos vários. Espero que consigamos falar alguns, pelo menos, né? A Fabiola Beatriz, do Colégio Costa Viana de Curitiba. Eu quero saber se os ossos se desgastam. Tem um desgaste. Dependendo da região, entre um osso e o outro, existe cartilagem, né, Vânia? Exato. E caso essa cartilagem seja perdida por alguma situação, um osso atritando com o outro, pode ter desgaste? Sim. A má postura, né? Quem caminha com... Tem uma série de posturas que os fisioterapeutas estudam muito, né? E que muito tempo caminhando errado, andando errado, carregando mochilas e bolsas erradas, vai acarretar um desgaste Com ósseo. certeza. Vamos para a resposta do nosso quiz? Então, olha lá a porcentagem. Nossa Senhora! Quase parei. 97%, eu nunca vi isso na história, respondeu letra C. Mas estão de parabéns. Quase todo mundo acertou. E falando nisso de postura, Vânia, você tem alguma coisa ali para pegar? Eu tenho uma coisinha aqui para pegar também. Olha lá, ó. Minha mochila. Gente, observem isso. Está certo isso? O quê? O que acontece? Fica de costas, professor. Ó, se eu tenho muito peso aqui, acontece o quê? Eu vou compensar, vou fazer muita força com esse ombro para poder alinhar. Mas aí o que costuma acontecer? Uma escoliose. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir a minha postura? As duas alças. As duas alças, perfeito. E bolsa de mulher, a mesma coisa. Se eu vou andando aqui, eu vou ter que fazer muita força e vou desalinhar a minha coluna. Então, o que eu devo fazer? Usar um pouco de um lado, um pouco do outro. Ou menos coisa na bolsa, né, Vânia? Pelo jeito tá pesadinha essa tua bolsa. Só não tem pedra dentro. Então, vamos adiante? Então, vamos lá na sequência. Então, a gente está falando dessa questão do atrito. Tem uma região que os dois ossos se encontram, que pode ter também com cartilagem e o osso, e nós chamamos de articulações. Então, esse desgaste acontece nessa região das articulações. Eu apresento para vocês os 3 tipos de articulações, as imóveis, as semimóveis e as móveis. O nome já está dizendo. As imóveis é aquela que não tem movimentação entre um osso e o outro. São encontradas na região da onde? Do nosso crânio. As semimóveis, Vânia, o nome já está dizendo, se move um pouquinho, bem pouquinho, nessa região pélvica da cintura. E as móveis, que têm um amplo movimento. Ó, preste atenção na professora Vânia fazendo os movimentos das suas articulações do tipo móvel. Gostei, minha modelo, eu deixei meu esqueleto de lado, porque agora a Vânia é meu novo modelo. Então, aqui a gente está falando dessa questão de atrito entre os ossos e a cartilagem. Existe um líquido lubrificante chamado líquido sinovial que auxilia para que esse atrito não aconteça.
E por isso que a gente faz os aquecimentos, a gente aquece as articulações antes de trabalhar exercícios físicos, esportes, e faz parte do alongamento. Então, quando a gente faz isso, a gente meio que irriga, hidrata, estimula essa região aqui, para esse líquido, né, irrigar bem e a gente evitar lesões na nossa... Ai, que legal! Mais uma coisa que eu aprendi com você. Vamos para o nosso último quiz da aula de hoje? Número 4. Além de sustentar o corpo, o esqueleto também é responsável pela nossa... Alternativa A, locomoção. Alternativa B, respiração. Alternativa C, circulação. E eu quero ver vocês dando show nesse aqui também. Eu quero 100% de resposta correta. Perfeito. Bom, tem alguns recadinhos, então eu já vou dando meus beijos para todos. Se a gente não deu, né, Vânia, um abraço, um beijo. Para você, particularmente, não fica triste. É tanto recadinho, é tanto nominho de escola de vocês. Não fica triste. Nós adoramos todos vocês. Tem algum comentário? Tem. Eu sou o José Brasil e... Ai, tá chegando, não consigo ler. Ele é de Sarandi. Qual osso protege o coração? E se quebrar, o que acontece? Então, lembra que a gente já viu na aula anterior uma função dos ossos proteção. Então, o que a gente tem aqui na frente? Um osso chamado externo. E esses do ladinho aqui que a gente coloca a mão, como que são os nominhos deles? Costelas. Então, as costelas, junto com o externo, protegem o pulmão, né, os pulmões e o coração. Vamos para a nossa resposta do quiz? Sim. Não chegou no 100%. 81% diz que a resposta é... Letra A, locomoção. Parabéns para vocês, é isso aí. Então, agora a gente está indo para a nossa atividade que é de casa. Então, olha a pergunta número 1. Por que os movimentos das articulações não causam desgastes aos ossos? Essa pergunta, depois vocês copiem com calma no caderno de vocês. Tem a ver com a nossa aula de hoje. Falando na aula de hoje, Vânia, o que a gente aprendeu, eu com você e você comigo? Muitas coisas, inúmeras coisas, né? Olha que legal. Então, nós aprendemos o quê? Os diferentes tipos de tecidos ósseos. O externo, rígido, e o interno mais esponjoso. O que é uma fratura, tipos de fratura, a importância do raio-x da radiografia, as articulações móveis, não móveis, semimóveis e os tipos delas e aonde elas se encontram no corpo. Não é bem isso? Perfeito. E faltou a gente falar daqueles macetes para a gente lembrar os nomes dos ossos. Posso falar só Conta um. Quero saber esse segredo. Se no antebraço nós temos dois ossos, que é o rádio e a ulna, como que eu vou saber qual que é o rádio? Olhem para cá, a anteninha. A gente pensa que o rádio tem essa anteninha, então significado que o mais próximo do polegar é o osso chamado rádio. E olha que legal, e a anteninha já está dando positivo, que está certo. Gente, é isso. Vamos ver se tem algum último comentário? Então perguntaram assim, vamos dar uma olhadinha assim. Quando uma pessoa morre e ela é enterrada, os ossos se decompõem? Quanto tempo leva? Maria Angélica das Cos que perguntou. O osso é uma célula, é um tecido, infelizmente, morto. Então, quando as pessoas, infelizmente, falecem, morrem, as células que estão vivas entram em decomposição. Vocês estudaram comigo lá no começo da aula Paraná. Os decompositores devolvem os nutrientes para a natureza. Os ossos permanecem. Por isso, nós encontramos, depois de muito tempo, essa estrutura. Gostou da aula de hoje? Excelente! Estou muito contente de ter participado, ter aprendido muitas coisas legais e estar em contato com vocês, pessoal. Vamos lá, firme e forte nessa reta final do ano letivo. Obrigado, Vânia, pela sua companhia, pela sua sabedoria. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem bem e até o próximo Aula Paraná de Ciências. Tchau, tchau. Tchau, tchau.